Oi, Edson. Olá, Yara, tudo bem? Tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. É, Prazer estar vamos. aqui. Que bom, prazer é nosso de recebê-lo aqui na nossa SRJ Unida. Pois é. É, vamos esperar um pouquinho só, porque nós estamos com quatro Vamos, pessoas ainda, um pouquinho só, e a vamos com gente tudo. começa. É, Não, tá bom, Yara, tá? tá tranquilo. É porque eu não sei pôr, entendeu? Entendi. Então, vamos esperar. Estou às suas ordens. Como é que tá a vida? E a pandemia? É a pandemia, né? Ainda existe pandemia? Acho que já acabou, não já não? Acho que esqueceram de avisar o OMS que a pandemia acabou. Você acha? A, po- a população já disse que acabou, né? É, hoje eu E. fui de manhã, Ah, eu dei uma volta de manhã na praia e tinha uhum, gente jogando vôlei, gente assim de canga, sabe? De biquíni, todo uhum, uhum. mundo sem máscara. Máscara não tem lá, não. Pois é. As pessoas estão relaxando demais, entendeu? Eu acho que a partir do É, momento que elas verificam que. É como a gente fala em segurança, né? Cada vez que a gente faz um procedimento errado e não dá nada errado, a gente continua a fazer aquele procedimento errado. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que o negócio acontece um acidente, né? Então, é pois isso que está é. acontecendo hoje. As pessoas estão confiando de que não está acontecendo mais nada, né? A curva de contágio está caindo, né? Então, os Aparentemente, leitos. né, a gente não É, sabe. Yara. Suzana Marlise, ó. Boa noite para Opa! vocês. Boa noite, boa noite. Já tem bastante Marlise gente e já entrando, né, Suzana presente. Marlise? Marlise, Suzana. O Luiz Carlos já entrou, Eduardo Coelho já entrou. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. As pessoas estão relaxando demais, entendeu? E não pode, É, né? ainda não sei. Eu confesso que eu estou em pânico. Igor, tudo Hum. bem, Igor? Ô, Eu o estou com Igor também medo, tá aí? tá? Tá, Igor Lima, presente. Boa noite. Eu estou com medo ainda. Muito medo. Né? Olha só, eu acho que a etapa, os próprios médicos já estão sabendo tratar de uma forma melhor, né? Acho que a ciência já evoluiu no tratamento. É lógico que ainda vão ocorrer mortes, né? Mas eu acho que chega um determinado momento que isso vai cair no nosso sangue de uma maneira normal, né? HN1, Tomara. a HN1 e a influenza ainda matam, né? Olha o André aí. O André também está chegando. Oi, André Fernandes, tudo bem? Vanessa entrou aí, ó. A Vanessa Presente. Pinto. Vanessa Pinto Obrigada. foi minha aluna em 2000, acho que quase quando eu comecei a dar aula, em 2006 em Niterói. Nossa, que Foi, legal. ela foi a primeira turma de um curso que foi aberto em Niterói, do João Regis, um curso muito bom, que era o CETEM, que formava técnicos de segurança, e ela foi da primeira turma. Ela foi da turma 1. Ah, legal. E a campanhara, como é que tá? Campanha está ótima. Nossa, a gente está numa grande animação, porque realmente a aceitação está Uhum. excelente. As pessoas estão procurando a gente. Gente jovem, gente que está fora do clubinho, né? Não são aquelas Aham. pessoas que estão ligadas. E É isso aí é mesmo. aí que a gente acredita que vai haver mudança. Pois é, Então, e é tem que essas haver, né, pessoas Aaron? que a gente precisa, né? E tem que haver mudança, né? Em tudo tem que haver mudança. É, E você está aqui para explicar um pouco a importância dessa mudança para nós engenheiros, né? É isso que você vai explicar hoje para a gente aqui, a importância dessa mudança, da valorização profissional, do que o CREA pode fazer por nós engenheiros, não é aquele negócio da gente ficar falando, o CREA não faz nada pela gente, né? A entidade de classe, o que é entidade de classe? As pessoas não sabem nem o que é entidade de classe, né? Um engenheiro, tem engenheiro que não sabe nem o que é entidade de classe, como é que
o que ele tem que fazer, como é que se associa, né? Então, isso são alguns problemas que a gente carrega e por isso que a gente tem situações que a nossa vida profissional está quase indo para o brejo, né? Olha lá, a Vanessa falou, fui turma 2, não foi turma 1, não. Pensei que tivesse sido turma 1, Vanessa. Foi turma 2. Hoje ela já é engenheira de segurança. Legal. Bom, que horas são? Bom, já são 19h07, Yara. Vamos começar, né? Eu acho Vamos que lá? já temos 10 participantes. Bom, boa noite a todos que acompanham esta live pelo Instagram da SRJ Unida, né? Meu nome é Edson Nogueira, sou engenheiro de segurança do trabalho, fui presidente da SOBS Rio no período de 2017 a 2018. E, Yara, eu vou fazer só um preâmbulozinho, porque tem algumas pessoas que não conhecem a SRJ Unida e não sabem o que é, e aí a gente começa o nosso trabalho, tá? A SRJ Unida, ela apareceu como um grupo de WhatsApp de alguns engenheiros de segurança, numa lacuna deixada pela entidade de classe dos engenheiros de segurança, né? Tanto na divulgação quanto na discussão de assuntos técnicos e na troca de experiências profissionais, né? Hoje a SRJ Unida ela já conta no Instagram com 190 seguidores, um grupo de WhatsApp de 108 participantes, tá? Essa é a 8ª live que a SRJ Unida faz num período de 2 meses. Tá? Nós começamos no dia 29 de julho com a primeira live, falando sobre gerenciamento de riscos ocupacionais. Já falamos sobre perícia, tanto do ponto de vista do engenheiro de segurança, quanto do ponto de vista do advogado. Já falamos sobre incêndio, já falamos sobre a NR1, isto é, ensino EAD na área de segurança do trabalho. E hoje nós estamos trazendo um assunto importantíssimo para todos nós engenheiros, seja de segurança, seja civil, seja mecânico, seja eletricista, que é a importância do CREA, né, e da entidade de classe na nossa vida profissional. E por isso nós convidamos nada menos do que a engenheira Yara Nagli, engenheiro civil, Yara Nagli, né, perita na Justiça do Trabalho, já foi conselheira federal, já foi conselheira regional do CREA, né, presidente da Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetos. Né? Então, uma profissional com uma vasta experiência na administração do CREA. Então, nós chamamos hoje ela aqui para nos esclarecer isso. Eu já apresentei ela, mas agora eu vou dar toda a liberdade para ela se apresentar. Tá, Yara? A bola está contigo e vamos começar esse bate-bola aí da importância do CREA e das entidades de classe na nossa vida. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que a gente já cumprimentou. Ainda faltou aí, ó, Helder e Gilson Góes, estão presentes também. Tudo bem, gente? Edson, você já disse tudo a meu respeito. E a gente já está atrasado, senão daqui acaba o tempo e é muito rápido. Live. Vamos muito rápido mesmo. Principalmente ainda no Instagram, né? Que a gente tem um tempo muito curto, né? E a gente previamente, Yara, nós pedimos aos participantes, tanto do WhatsApp quanto do Instagram, para fazerem perguntas, para que a gente faça esse bate-bola seja mais dinâmico do que vão colocar uma coisa mais modorrenta, né, mais mole. Então, algumas perguntas que eu vou fazer agora para você, né? Uma das coisas que eu mais vejo, Yara, e isso às vezes me dá, como é que eu posso dizer, me dá dor, é a pessoa não entender por que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia serve para o engenheiro. Eu já vejo muito engenheiro falar o seguinte, a gente tem que parar de pagar anuidade porque o CREA não serve para nada. Né? Yara, para que serve o CREA para nós? Vamos lá. O CREA foi criado em 1933 para fiscalização do exercício profissional. Essa é a função do CREA. E o que é a fiscalização? Ele foi formado como? Ele foi formado por entidades de classe para... entrou um telefonema para atrapalhar tudo. O CREA foi criado por entidades de classe que compõem o plenário. O plenário é formado por entidades de classe que representam os profissionais nas suas diversas especialidades e compõem o conselho. Até 1988, acho que 90, que passou a ser eleição direta para presidente.
Ele era eleito pelo colegiado como a Câmara e o Senado. Uhum. Os conselheiros são eleitos pelas entidades, pelos profissionais associados às entidades, e depois o plenário elegia o presidente. Depois passou a eleição a ser direta com a Constituinte. E isso mudou, alterou muito, porque as entidades deixaram de ter a importância que elas tinham antes, porque o presidente precisava delas. E aí ele passou a ter, pelo menos, a gestão financeira para o lado dele. Para que serve o CREA? O CREA, efetivamente, ele foi criado para fiscalização profissional, para atender à sociedade e defender o profissional dentro das práticas da boa engenharia, né? Quando ele é um tribunal ético também, onde quando o profissional não exerce as práticas da boa engenharia, ele, de acordo com o código de ética, que a gente tem um código de ética, ele é levado à comissão de ética que instrui um processo, vai para a Câmara Especializada dele, como é um conselho de fiscalização multiprofissional, ele é formado pelas câmaras, pelo plenário, né? Pelo plenário, onde você tem hoje 94 cadeiras, sendo 16 de entidades de ensino, e as demais são quantas? Então, 16, 92, 94, menos 20, 74, mais 4, 78. Dessas 78, eu acho que só tem 60. Eu acho que é 65 que estão ocupadas. Tem algumas que não estão vagas. Uhum. Tá? A entidade não mandou o representante. E o que acontece? Então, essas entidades indicam seus representantes, eles compõem o plenário e, paralelamente a isso, nas diversas modalidades, tem a Câmara especializada, de acordo com o cargo, onde todos os profissionais daquela modalidade fazem parte da Câmara. Ali são aprovados todos os processos de empresas, de criação de empresas, de responsabilidade técnica, de que mais? Todos os processos que entram no CREA e administrativamente que requerem alguma aprovação. Oi, Simone, tudo bem? Fernando Lima. Aí, o que acontece? Eles passam pela Câmara. Uhum. No caso de um processo, depois, então ali é a primeira instância de julgamento, é na Câmara. Então, por exemplo, vamos supor que tem um processo, uma denúncia, do CREA do Rio de Janeiro especificamente, ele só funciona na parte de denúncias e com o Tribunal Ético sob demanda. Só se tiver uma denúncia é que o CREA faz alguma coisa. Tá? Se não tiver uma denúncia, ele não fiscaliza o exercício profissional. Hoje, a fiscalização está completamente esvaziada. Só tem 23, essa gestão agora tirou os fiscais. Então, desviou, né, de função. Só tem 23 fiscais para todo o estado do Rio de Janeiro. E num momento em que a informática do CREA, na prática, ela vem de 2003. Todo aquele sistema foi instalado em 2003. Já recebeu algumas recalchutagens ao longo do caminho, mas ele foi instalado em 2003 e urge um sistema de informática absolutamente... Uma atualização, né? Aí, com certeza. O que acontece? Então, houve uma denúncia. Essa denúncia foi para a Câmara de Civil, tá? Ou para a Câmara de Segurança do Trabalho, tá? Por exercício ilegal da profissão. A pessoa é engenheira e não tem a pós-graduação em segurança do trabalho, ou seja, ele não é especialista em segurança do trabalho. A Câmara, o setor técnico, instrui o processo, manda para a Câmara. A Câmara discute entendendo que é uma denúncia, que essa denúncia é procedente, envia para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética, ela faz todas as diligências e instrui o processo. A Comissão de Ética não julga.
Ela devolve para a Câmara Especializada, no caso é de Segurança do Trabalho, e a Câmara tem um relator que já tinha relator, é feito o julgamento, todos votam, e aí vamos supor que ela aí vai para o plenário chancelar. Chega no plenário, é a segunda instância, tá? Lá pode ser feito pedido de vistas por qualquer conselheiro, pode ser analisado, na primeira instância ainda tem os recursos, né? Em tese, o profissional tem que ser chamado para ele exercer o seu livre direito de defesa, que é constitucional. E, oi, Kátia, tudo bom? Kátia Fará também, presente. Aí, o que acontece? Ele pode fazer a sua defesa e seu recurso. Se não for aceito ali, ele pode fazer ao plenário, que é a segunda instância. E em ele sendo, no caso, penalizado pelo CREA, ele ainda pode recorrer numa terceira instância administrativa, que aí é o CONFIA, e se no CONFIA ele ainda discordar, ele tem que entrar na justiça. Tá? Ele tem como recorrer ao plenário no CONFIA, ainda tem as instâncias lá dentro, mas se no final ele for penalizado de alguma forma, ele tem que entrar na justiça. Como que as entidades foram criadas, né? Como elas são criadas? As entidades são criadas por profissionais. Elas têm que ter o número mínimo se ela for uniprofissional, ela tem que ter 30 profissionais registrados nela, para ela poder, aí ela entra com processo para registro no CREA. Aí leva 3 anos para ela poder, depois de 3 anos dela totalmente legalizada, ela pode requerer um assento no plenário. Para isso, ela tem que ter 30 profissionais registrados, tem que atender uma série de exigências que hoje custam, por ano, pelo menos R$2.000. Então, é um custo alto, já que a gente está vivendo num momento muito complicado para a engenharia. E os profissionais, quando se associam às entidades, eles não têm dinheiro para pagar, né? Então, vamos lá. Se for multiprofissional, tem que ter 60 profissionais para poder conseguir pleitear um assento. Isso é feito como? Isso é feito numa comissão, que além das câmaras, o CREA tem diversas comissões. A comissão que decide se a entidade vai ter vaga no plenário, tá? E qual a modalidade, se ela for multiprofissional, é a comissão do terço. Terço por quê? Porque a cada ano é eleito 1/3 das vagas do plenário. Então, é por isso que é a comissão do terço, é renovação do terço, que é o nome exato da comissão. E essa composição, ela sempre foi muito política. Ela disse que ela é matemática. Mas, no fundo, ela não é matemática, ela é política. Ela tem uma série de coisas para adequação do profissional, da entidade dentro do plenário. Mas tem um limite, né? Da política, sem prejuízo do profissional. As entidades, elas antigamente, eram elas quem geriam o conselho. E as entidades eram fortes. Por quê? Porque você tinha um movimento de participação dos profissionais nas entidades de classe. Eles participavam, os profissionais eram sócios do clube de engenharia e participavam do clube de engenharia. Ali era o celeiro dos profissionais. Com o avançado tempo e as crises e a receita que o CREA passou a ter, ele como presidente, apesar dele não poder, ele não é absoluto, mas a caneta e o cheque estão na mão dele, entendeu? Então, ele, na prática, quem dirige, ou pelo menos tende a dirigir o conselho, é o presidente. A diretoria, mas na pessoa do presidente, que é o gestor e ordenador de despesas. Qual a função dos conselheiros? Só assim, qual a função dos conselheiros na administração do CREA? Não está ouvindo? Vocês estão escutando?
Tô achando que eu vou ter que sair para voltar aquele telefonema. Ah, Acho que tem problema? Porque senão eu não vou não sei. ouvir. Vocês estão me ouvindo? Eu estou perguntando para o pessoal que está na live. O pessoal está me ouvindo? Maicon Acho... entrou. Não. Eu é Estou que achando que não o pessoal... tô. Deve ser Oi, porque aquele rapaz tocou. mas eu estou te ouvindo. Pessoal, vocês... Marlise Sim. está ouvindo. Está ouvindo quem? Está ouvindo André o Edson? Fernandes. Vamos lá. Vocês estão ouvindo o Edson ou estão ouvindo os dois? Devem estar ouvindo os dois. Eu é que não estou. Eu vou tentar continuar assim para não atrapalhar. Vamos lá. Fábio, Lucas, Pois é, mas aí... Ricardo, você quer me perguntar alguma coisa? Então pergunte. Você está escutando? O Gilson também teve problemas. Então, você está me escutando, Yara? Não. Tô. Você não Como tá... eu for falar mais, você pergunta que eu estou escutando. Como é a função dos conselheiros em relação à administração do CREA? Vamos lá. O conselho é um grande plenário, é uma mini câmara. Uhum. Entendeu? Que não existem bancadas oficiais, porque não se tem partido político, mas no fundo, principalmente no Rio de Janeiro, que você tem duas entidades que têm mais do que a maioria do plenário, do número de assentos, então você acaba criando bancadas. É a do Senge e a do Clube. A do Senge é bem doutrinada, digamos assim. A do Clube já não, entendeu? Mas o que acontece? O plenário elege a diretoria anualmente, com todos os cargos da diretoria. Primeiro, segundo, terceiro administrativo, primeiro, segundo, terceiro tesoureiro, 2 vice-presidentes, e o presidente foi eleito por todo mundo, pelos profissionais, Sim. diretamente. E o que acontece? O plenário, em tese, é quem discute tudo da administração. Mas nem tudo é levado para o plenário. E quando é levado, alguns presidentes não levam nem a correspondência, porque em tese, tudo tem que passar pelo plenário. Correspondências, admissão recebidas e expedidas, convênios, admissão de funcionário ou não, qualquer licitação, tem comissão de tomada de contas, tem várias comissões, entendeu? Mas a coisa não funciona dessa forma assim tão exata. Nem sempre funciona assim. Então, o plenário elege a diretoria e elege os coordenadores das câmaras especializadas, além do coordenador da comissão do terço, da comissão, não, elege a comissão, as comissões, não são os coordenadores. Quem elege os coordenadores, tanto das comissões quanto das câmaras, são os próprios membros das mesmas. Tá? Elege a composição. Você tem, por exemplo, a comissão de educação. Ela tem 7 membros. Por quê? Ela obrigatoriamente ela tem que ter um membro de cada câmara especializada, para você garantir que não vai haver que ela não vai ser tendenciosa, né? Sim. Desculpa. Como você tem a comissão de ética, tem a comissão de renovação do terço, você tem a comissão de relações institucionais, eu não sei tudo de cor, tá? Você tem a comissão de... Só exemplo, Yara. Tá bom. Então tá bom. E você tem a de ética, que Uhum. é a mais concorrida. Agora, uma outra... Você perguntou como Sim. Agora, uma outra coisa, Yara, uma coisa que passa muito pelos engenheiros, né? Até o Gilson ainda... um pouquinho mais alto, por favor. Uma coisa que passa pelos engenheiros e que o Gilson até há pouco tempo tinha perguntado, né? Como a gente pode, ou como o CREA pode atuar para valorizar os profissionais da área, tanto de engenharia quanto das outras áreas que são registrados no Conselho? O que o CREA pode fazer para valorizar esses profissionais? O CREA, a valorização profissional, hoje, principalmente, ela é fundamental. Por quê?
Porque no estado do Rio, então, ela sem ela, não dá para o engenheiro existir. O CREA não pode fazer a valorização profissional diretamente. Tudo no CREA tem que ser feito através das entidades de classe. E o maior erro, principalmente nós profissionais cometemos, é não participarmos das entidades de classe, e aí fica um clubinho, onde a pessoa não tem representatividade, tem uma entidade, tá? E aí tem, sei lá, tem 200 sócios. E essa entidade, 12 participam da entidade. Aí eles elegem ou indicam, muitas nem elegem, o seu representante do CREA, ele toma posse lá, nunca mais ele aparece na entidade, só quando acaba o mandato. E ele vira dono do mandato dele. E aí ele faz a política que ele entender que ele deve fazer sem defender o coletivo obrigatoriamente, sem cobrança. A gente sabe que nada sem cobrança funciona. Você tem que ter cobrança, tem que alguém, mesmo que você seja super ético, coerente, competente, mas você sempre pode errar. Então é importante, já que você está representando um coletivo, que esse coletivo efetivamente participe. Sim. Isso é fundamental para evitar qualquer tipo de cooptação ou até engano por parte do representante da entidade. Como que pode ser feito? O que o CREA pode fazer por você? Né? Além dele fiscalizar o exercício profissional, que já é um grande avanço, porque a fiscalização do exercício profissional gera a valorização profissional. Mas a fiscalização do exercício profissional ela tem que ser voltada, no caso interno, para a garantia das técnicas, da aplicação das técnicas da boa engenharia, e fora do sistema, aos leigos. Essa valorização, e como é que isso é feito? Isso é feito através de política. Você tem que fazer isso com negociações, com a participação, e aí, de novo, entre as entidades. Por quê? Porque se eu vou fazer um convênio com a junta comercial, por exemplo, na fiscalização, tá? A fiscalização tem que funcionar. No CREA do Rio ela não funciona. Através de convênios ela poderia funcionar. Não tem funcionado. Você tem, por exemplo, você teria que ter um aplicativo, né? Porque aí na fiscalização, igual o Bom Dia, você não vê o Bom Dia da TV Globo? Sim. Eu falei da TV Globo, agora eu fiz sacanagem. Aí você vê o Bom Dia, tá? De manhã cedo. Aí você vê que uma pessoa ligou para o telefone, não sei o quê, mandou um vídeo, mandou uma gravação de áudio, o que for, denunciando alguma coisa. O CREA tem que ter isso. Porque se ele tivesse isso, ele não depende só do fiscal ir lá pessoalmente. Você passou em frente a uma obra e viu uma irregularidade, ou você viu uma irregularidade numa empresa qualquer de prestação de serviço, seja o que for, imediatamente faz um vídeo ou tira uma foto, grava um áudio e manda para o CREA, e o CREA agilizaria muito ao processo. A valorização profissional, voltando, ela tem que se dar na maior parte das vezes, através e conjuntamente com as entidades de classe. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, o que a gente, depois da pandemia, ainda aumentou, mas antes já era necessário. O prédio do CREA é enorme. Ele tem espaços ociosos. Por que hoje esses espaços aparentemente não são ociosos? Porque você tem papel. Hoje você não tem mais processo, só os das inspetorias que são em papel, os outros são eletrônicos, tá? Mas você ainda tem muito papel, você tem muito móvel, você tem... não funciona. Aí você pode otimizar esse funcionamento com informática, né? E aí você vai diminuir o número de pessoas dentro, nos diversos andares, e aí você pode criar coworkings, que são os escritórios compartilhados, com diversas salas, infraestrutura completa, para que o profissional possa, isso signifique um valor, agrega um valor e desimpacta, né? Inclusive em relação ao custo que ele tem com a anuidade e a RTs, isso dilui.
Você também, outra ação que é importante fazer, que seria que é criar um convênio com o LinkedIn da engenharia. E aí fica muito mais fácil, você agrega a todas as áreas, né? A Aham. engenharia, a agronomia, a meteorologia, a geografia, a geologia, e oferece serviços e disponibiliza currículos, enfim, facilita para o contratante e para os contratados, e com isso você pode ter uma exposição maior, porque aí há como pré-negociar uma forma de maior exposição dos profissionais. Também é outra, que é uma valorização profissional, e também significa um benefício. Educação continuada também é valorização profissional. Acabou essa coisa, o CREA não pode só multar. Ele tem que ser útil, entendeu? Ele tem que ser útil à sociedade, útil ao profissional, e ele tem que agregar valor, tem que valer a pena. Você tem que ter orgulho, você tem que voltar a ter orgulho da engenharia. Olha lá o nosso presidente do CREA Ceará presente. Como vai, Emanuel? Tudo bem? Seja Presidente bem-vinda. licenciado e provavelmente futuro presidente. Tudo bem com você? Excelente gestor, viu? O CREA dele é um CREA Benchmarking. que a gente pode se espelhar nele, Sim. provavelmente vai se espelhar nele a partir de Yara, 2021. Yara, olha só. O que Dentro. acontece então? Yara, Posso tá, continuar falando? pode, mas eu Tá. preciso Então perguntar. Eu você preciso. tem a educação continuada. A educação continuada, pelo menos no nosso entendimento, ela tem que ser feita através e em conjunto com as entidades de classe. As entidades de classe, com a sociedade que não valoriza o coletivo e as associações e associatividades mesmo, elas têm que se reinventar. E como que elas podem se reinventar, já que o CREA não pode bancar uma associação? Porque o CREA é uma autarquia federal. Então, ele não pode bancar, ele não pode dar dinheiro para a associação, ele não pode hoje nem repassar o, o percentual de ART que é previsto em lei em função do Uhum. TCU que proibiu esse repasse. Como é que o CREA pode, então, ajudar? Ele vai apoiar e não ajudar a associação. Ela vai fazer um curso, ele pode ajudá-la não só cedendo espaço, como instalações, divulgando. Isso, de uma certa forma, eu vou falar daqui a pouco como é feito. Ele pode também ajudar a abrir caminhos, a fazer convênios em que você possa ter maiores. Você possa usar a modernidade, os instrumentos e tal, para você poder fornecer para o profissional que está fazendo o curso, você ceder a ele maiores ferramentas. Então, o CREA pode fazer isso. O CREA tem que fazer uma coisa, o CREA do Rio, especialmente, que não funciona de jeito nenhum. Uma coisa que não funciona é a assessoria parlamentar. Não há. Aliás, há. O assessor parlamentar do CREA do Rio de Janeiro é técnico de nível médio. E ele pertence a outro conselho profissional, inclusive, mas quem é o assessor de relações institucionais da presidência e faz toda essa parte externa, incluindo a assessoria parlamentar. A gente entende que a assessoria parlamentar não deve ser feita pelo CREA. O CREA ele tem que abrir a porta, mas ele tem que fortalecer a entidade de classe. E para isso, a entidade de classe tem que ter sócio. Se ela não tiver sócio, ela não vai se estabelecer no plenário. Ela vai ter que sempre comer na mão do presidente ou da diretoria. Se ela estiver forte, com profissionais fortes, atuantes, ela terá força e tem como negociar, porque tudo na vida é política, né? Sim, com Então, a certeza. frente parlamentar é fundamental. A gente nasce fazendo política, né? Política. Quando você chora e o teu pai, a tua mãe te põe no colo, já é política, você está negociando. Então, tudo é política. Zenir Fraga.
Aí vou ficar mais ainda difícil de ouvir. Você tem a participação em comissões e fóruns da sociedade civil. Aquele dia eu fiz uma live com o Beto Mesquita, estava até reclamando que a participação no Conselho de Meio Ambiente é fraca da engenharia. E no caso do CREA, muitas vezes a indicação se dá pela própria presidência, quer dizer, houve uma inversão. E a gente tem um órgão que congrega todas as entidades de classe, que é o CEDER, que é um fórum. Ele não é uma comissão, ele não pertence ao plenário, mas ele tem os representantes, presidentes ou indicação da diretoria de cada entidade de classe. Tá? Esse fórum, ele no Conselho você tem o Fórum Nacional, que é o CEDEM. Tá? Nos CREAs você tem o CEDER. O CEDER do Rio, eu sou presidente e estou licenciada de uma entidade de classe que chama Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, que foi criada em 1937 pelas primeiras mulheres engenheiras formadas no Brasil. Não existia nem arquitetura naquela época, tá? Então, o que acontece? Esse CEDER, em tese, é para ele ajudar a até costurar, fazer as costuras políticas e também propor e receber as ofertas, enfim, negociar a participação e fortalecimento das entidades. O Gilson está perguntando como é que o CREA pode fortalecer as entidades. O CREA pode fortalecer a entidade dando a elas ferramentas para que elas cresçam. Não dá para o CREA dar dinheiro para a entidade, estou voltando a dizer. E aí o que acontece? O CEDER, hoje, o CEDER foi um órgão que realmente a gente lembra, Edson? A gente já trabalhou junto no CEDER. Sim. E a gente discutia, não existia nenhuma imposição. Nessa gestão do CREA, além de ter havido um enfraquecimento, por que um enfraquecimento? Porque vários representantes de entidades foram negociadas as representações diretamente com o presidente. Então, você tem assim, um inspetor de uma cidade tal representa uma entidade de classe. O outro, então, virou uma coisa meio que fisiológica, tá? Pelo menos mesmo? É mesmo? Então, você tem muitos representantes. E aí, o que o CREA propôs, já que as entidades estavam pedindo apoio? Propôs que as entidades, em vez de fazerem seus cursos, que é o que a gente faz para sobreviver, né? Sim. A gente, entidade, claro, que o CREA propôs um convênio com uma empresa, veja bem, uma empresa de cursos, que aí as entidades fazem seus contratos e convênios diretamente com essas empresas. As empresas utilizam a marca da entidade. A entidade, de uma certa forma, ela vende para essa empresa de cursos a sua legenda, né? É tipo um aluguel de legenda, porque o CREA não pode divulgar qualquer curso. Ele tem que divulgar os cursos ligados às entidades. Mas também não funciona exatamente assim. Mas aí eu vou te dizer o seguinte, eu fiquei chocada, porque você tem poucas entidades que fazem curso. A nossa, a ABEA faz curso, o Clube de Engenharia faz curso, a SOBS faz curso, o CAERJ, o CENGI, tá? Essas fazem curso diretamente. Outras que dizem que não têm estrutura para fazer, estão fazendo convênios, ganham um percentual para a empresa faz o curso, faz tudo, banca tudo e te dá um percentual como aluguel da legenda da sua entidade. Pode falar. Ô, Yara, olha só, dentro dessa situação da entidade de classe, não, da valorização profissional, tá? A gente tem visto que concursos públicos têm tem colocado engenheiros a nível de analista com salário mais baixo. Existe alguma possibilidade do CREA
atuar nessa situação e impedir que o órgão público contrate o engenheiro com salário mais baixo do que o mínimo profissional? Bem, como no caso de concursos públicos, tá? E de órgãos públicos, o CREA não pode obrigar, mas ele pode negociar, ele pode entrar na justiça, porque ele é obrigado, a função dele é defender o exercício profissional, ele tem que defender o profissional. Não depende do profissional. Se tem agora, recentemente, foi em dezembro, não me lembro exatamente, acho que foi em dezembro, que teve um edital de concurso em Niterói. E tinha uma vaga para técnico, que ganhava, sei lá, 6 ou 8 mil, e algumas vagas para engenheiros ou arquitetos, que era R$ 1.900 de salário. Tá? A gente denunciou. Eu tenho até gravação, porque na época o presidente afastado do CREA, buscando a reeleição, ele era presidente. E eu fui uma das que denunciei. Tá? O CREA não tem que fazer isso. Quem faz isso é o SEMI. Não. O CREA tem que fazer sim, porque ele tem que buscar isso também não deixa de ser valorização profissional. Né? Ele tem que buscar e defender a Lei 4.950, que é exatamente o salário mínimo profissional ser seguido. Alguém está reclamando, Lucas está reclamando que o áudio da Yara está muito ruim. Será que não é melhor eu sair e voltar? Então tenta fazer isso, Yara. Eu não paro de telefonar, eu não consigo, ele na hora que entra, atrapalha. Nós temos aí 17 minutos, mas vai, tenta. Quer que eu continue? Não, tenta sair. Tenta sair que aí eu te convido novamente. Eduardo Coelho Barbosa. Você teria que sair, é você que tem que encerrar e voltar com ela, né? E é? Não sei. Você quer que eu tente? Eu também não sei. Pois é. Eu acho que é você que encerra, assim que eu faço, pelo menos. Ó, para de compartilhar. Você encerra e depois... Então... Olá, entrei. Pronto, agora melhorou, agora tá ótimo. Então vamos lá. O Lucas falou que era só você me convidar, convidou, estamos aqui presentes e convidados. Então você me perguntou sobre o salário mínimo profissional. Profissional dentro dos concursos públicos. Vamos lá, o INPI. O INPI, os concursos são para engenheiros. Obrigatoriamente tem que ter o diploma de engenheiro, tem que ter anuidade paga e tá em dia com o conselho, sem processo ético, sem ser apenado eticamente, etc. Só que ele paga, o cargo não é de engenheiro, de analista, e o salário mínimo profissional não é cumprido. O que tem que ser feito aí? Antes de tudo, você tem que fazer política, né? Porque nas empresas menores e mesmo estatais, você conversando, você consegue negociar. Numa empresa grande como a INPI, não. Você tem que entrar na justiça. Você vai tentar negociar, mas é lei. A lei tem que ser cumprida. Mas para isso, você tem que ter vontade política. Né? Se você não tiver vontade política, não adianta dizer que é só o CONFIA que faz, não, porque não é. Não é só o CONFIA que é responsável. O CREA é uma autarquia autônoma e independente. Então, ela pode tomar todas as ações, até porque os ônus e responsabilidades, cada CREA tem o seu. Respondi em relação ao salário mínimo profissional, a batalha? Sim, eu entendo dessa... Você está escutando o que eu estou falando? Está escutando? Tem uma coisa que eu acho importante, que é a seguinte, dentro do resgate da engenharia brasileira,
Tá? Uma coisa muito grave que aconteceu foi em relação a... É o que aconteceu com a engenharia agora e o que houve. Todos os processos, todas as empresas tinham processos, em tese, éticos, mas dos profissionais que são os responsáveis técnicos das empresas. Uhum. E aí acabaram com a engenharia e o CREA do Rio de Janeiro, por exemplo, não sentou em cima dos processos. Os processos não foram à frente. Então, isso é um tipo de ação que não pode existir. A engenharia vem sendo cada vez mais desvalorizada. E isso tem uma participação nossa, porque a gente não exige e não busca, não grita pela defesa da engenharia. Com certeza absoluta, Yara. Você tem, por exemplo, engenharia, não podia um contrato de engenharia ser por pregão, por menor preço. Você tem qualidade, o tempo todo você tem qualidade. E aí, como é que hoje a gente estava num grupo discutindo isso? Como que eu vou exigir o salário mínimo profissional? É um direito meu, profissional que sou funcionária da tua empresa. Só que você entrou num pregão, para você ganhar a licitação, você tem que jogar seu preço lá embaixo. E aí você é um cara honesto. Você não vai ficar fazendo um monte de aditivo, tá? Para poder recuperar teu preço e dar as suas e tal. Então, o que acontece? Como é que você vai pagar? Não sei se foi o meu ou só o da Yara que está travado. Hein? Tá me ouvindo? Yara, tá muito ruim. Não sei se é a minha internet ou se é a sua internet que está ruim. Eu acho que é a sua, porque é a sua que está rodando. A minha está... Voltou? Não, a sua está rodando para mim. Não sei. A sua está rodando para mim, a minha está rodando para você. Então estamos os dois. Você quer que a gente saia e volte de novo ou a gente continua? Ué, tenta... O teu está rodando, eu não escuto você. Que coisa, hein? Pois é. Quer dizer, é a minha internet, Gilson, que está ruim? Enfim, a nossa categoria profissional, o Gilson tem razão ali. Ele diz que a omissão da categoria é um fator que contribui muito para a desvalorização da engenharia brasileira. A engenharia brasileira é uma das melhores do mundo. E não é por reserva de mercado. Nós temos competências. Você vê o FRJ, por exemplo, até no caso do respirador agora, em relação à Covid, a área tecnológica brasileira é muito boa, né? E principalmente das universidades públicas. E o que acontece? A gente não tem apoio governamental, mas a gente não tem a luta da classe. A gente não luta pela valorização da engenharia. Então, não adianta destinar o CREA que tem que lutar pela valorização profissional, não. Eu tenho que exigir do CREA que ele ajude a valorizar, a chegar à valorização profissional, receber as ferramentas. E como isso? Através das entidades de classe. Elas que são o vetor. E a forma de... E agora? Bom, Yara, você está me escutando agora normal? Estou. Está me escutando normal? Bom, existe um assunto que é um assunto, como é que eu posso dizer, bem específico de uma determinada área da engenharia de segurança, que são as perícias, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Que quando houve a reforma trabalhista levou a legislação ou os honorários dos peritos para uma resolução do CSJT, que é a 247 de 2019, aonde é uma resolução que trata de justiça gratuita. E alguns juízes têm entendido de forma errônea e feito com que o profissional aceite fazer perícia por R$1.000. Né? É o que é um absurdo. Um profissional com uma experiência de 20, 25, 30 anos fazer uma perícia por R$1.000. Né? Como o CREA, né, junto ao CONFIA, junto à Frente Parlamentar, pode nos ajudar para modificar esse artigo 790B.
Ele é muito simples de modificar. É só colocar, quando se tratar de justiça gratuita, o limite será aquele da resolução do CSJT. É muito simples, é colocar uma frasezinha ali no artigo 790B que você modifica todo a questão dessa legislação. Entendeu? Então, como o CREA pode ajudar o engenheiro de segurança a voltar a fazer perícia, a voltar a gostar de fazer perícia, né? Porque o gostar do trabalho, você tem que ser remunerado a contento. Você não pode fazer um trabalho sendo mal remunerado, né? Então, como o CREA pode ajudar os peritos nesse ponto? É rápido porque nós estamos acabando, né, Yara? É uma coisa meio complicada, se eu te dizer. Eu sei. A gente fez uma live com um juiz de trabalho. E ele estava explicando, inclusive, uma coisa que tem os interesses, né? O empregador, ele não quer que haja a justiça do trabalho, né? Ele não quer, ele não quer que tenha perícia. E aí, o que acontece? Ele também se consegue politicamente influir em relação à legislação. Qual o trabalho hoje? Os conceitos foram para o Ministério da Economia e a área de segurança do trabalho, mais ainda, né? Ela está ligada diretamente no Ministério da Economia. O único trabalho que eu entendo é as entidades de classe da área de engenharia de segurança do trabalho se unirem e pressionarem seus CREAs, o CONFIA e o trabalho parlamentar conjunto para que haja a mudança, essa mudança no Ministério do Trabalho, né? Que agora até virou uma secretaria e está dentro do Ministério da Economia. Segundo eu procurei saber, com o assessor parlamentar do CONFIA, está havendo dificuldade até em conseguir uma audiência com o secretário do Trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho que vai ter que demandar tempo. E, de novo, vontade política e o esforço mesmo. Mas, por exemplo... Os profissionais da área de engenharia de segurança do trabalho são grandes responsáveis, porque não adianta reclamar. Você tem que participar e lutar pelos seus direitos. Por exemplo, a assessoria jurídica do CREA, ela pode nos ajudar a fazer um parecer para o TRT, mostrando que existem alguns erros de interpretação da 790B e de algumas situações que levam o juiz a destinar ou a estimar, ou pedir para que a gente estime os honorários de forma errada. Porque, por exemplo, vou tentar ser rápido, tá? O CPC, ele dá uma determinação sobre as perícias. Tá ok? Então, a gente precisa de um arcabouço jurídico, e esse arcabouço jurídico, só quem pode nos dar é um advogado. Um advogado que tenha conhecimento para a gente explicar até a ele, para ele dizer se está errado ou não. O que eu acho é que o CREA não pode, e eu acho que, né, no caso não vai, é se omitir perante isso. Não, o que vocês estão precisando? Estão precisando de uma assessoria jurídica? Estamos. O que está acontecendo? Isso. Você está entendendo o que eu estou colocando? Eu acho que o CREA pode nos ajudar, nesse momento, como assessoria jurídica, vou colocar, levando para o TRT da primeira região. Porque o TRT da primeira região que tem essa ideia. Eu vi essa live sua com o juiz. E ele corroborou com isso que eu estou falando. Né? Agora, alguns juízes não entendem dessa forma. Exatamente. E alguns juízes não entendem dessa forma. Eles colocam para você, aceita ou não aceita, é aquele negócio. Ou aceita ou desce. Você está entendendo? Então, hoje, o perito, ele está sendo chutado que nem cachorro do TRT, o perito engenheiro. Poucos são os juízes que dão uma atenção para o engenheiro hoje lá. E isso entra na desvalorização profissional. Yara, olha só, nós estamos chegando ao fim. Mas fica à vontade. Já? Fala. Mas eu acho que a gente já começou, não aumentou o tempo? Não. Acho que não. Deixa eu te dizer, então, rapidinho. Fala. Claro que eu entendo que a assessoria jurídica do CREA pode sim contribuir. As câmaras com a sua assessoria, tá? Vão fazer os documentos técnicos. A assessoria jurídica do CREA vai modelar. E tem que haver a gestão política com o presidente do CREA-EJ,
mais as entidades, para fazer uma gestão junto ao TRT. E isso pode mudar tudo, mas tem que ter interesse. É isso aí. Que pena que já acabou. Não, vamos embora, já faltam 3 minutos. Ainda não está nem contando os segundos aqui. Não, então faz uma pergunta. Eu acho que é o momento para você encerrar, né, e colocar para os engenheiros que estão aqui, né, ajudar você na sua eleição, né, ajudar e votar, né. Coloque-se agora, você tem 3 minutos. Vamos embora. Gente, é o seguinte, um CREA útil e eficiente é possível, mas a gente tem que participar. Participar como? A gente tem que votar. Mas não basta votar. Tem que votar e depois participar. Tem que exigir, tem que reclamar, tem que contribuir, tem que participar, tem que estar presente. Não dá para continuar do jeito que está. A nossa profissão está indo para o buraco, não é engenharia de segurança do trabalho só não. Toda a engenharia está indo para o buraco. O CREA do Rio de Janeiro, por exemplo, voltou aos serviços presenciais apenas para registro de empresa estrangeira, para registro profissional estrangeiro e para pagamento e recurso de multa. O resto continua tudo remotamente. Quer dizer, não há um respeito do próprio conselho profissional pelo profissional. Então, a gente tem que lutar por isso. A nossa proposta é de 4 pilares, que é gestão, que a gestão do CREA é péssima, valorização profissional, fiscalização e benefícios. Dentre os benefícios, a gente conseguir, através das entidades, em conjunto com as entidades, um plano de saúde. Um plano de saúde que também é um benefício enorme para a gente. Nosso site é yaranali49.com.br e o número é 49, dia 1º de outubro, entre 8 e 19 horas. Vá lá, vota, mas vota mesmo, não deixa de ir. A gente precisa mudar. Muito obrigado, Yara.